Hoje, em celebração do nosso aniversário de casamento, nós estamos saindo do Trentino Alto Adige até Innsbruck. Aqui é na Áustria, a Áustria é nossa vizinha, aliás, esse território todo, né, pertenceu à Áustria. Então existe um trem que sai daqui, na verdade ele saiu de Bolonha e ele vai até Munique, parando em Innsbruck. Então a gente vai contar para vocês como é que tá sendo essa experiência nessa companhia que é a OBB, é isso? OBB pelo trem Railjet. Railjet. Vamos lá. Nós estamos na classe econômica, a gente achou super confortável, principalmente aqui a poltrona. Uma guidiota é 1,85 m, tá confortável, vida? Sim, bastante. É estofado. Ah, macio. Tem até luz de leitura. Se precisar, individual. Quem quiser ler. A mesinha. Se você quiser. Ela é retrátil. Lembrando que a segunda classe não tem lugar definido, né, vida? Você chega e senta, e aí, como a mesinha aqui estava disponível, a gente aproveitou porque a gente vai pegar a hora do almoço. A janela, se quiser, tiver muito sol, você pode. Ah, também recua. E cabideiro. Então, por enquanto, aprovado, né? Tem uma tomada ali que eu vi também. São quantas horas de viagem hoje? 2h30, mais ou menos. Tá ótimo. Nós compramos esse bilhete com um mês de antecedência. Nós pagamos R$ 29,50 por trecho, por pessoa. Então, R$ 29,50 para ir e R$ 29,50 para voltar. Lembrando que a gente tá 2h30 da Áustria. Então, obviamente, se eu fosse a Roma, ficaria mais caro. O que eu achei ruim? A gente teve que imprimir o bilhete. Inclusive, eles comentam, se você vai atravessar a fronteira com esse trem, tem que imprimir. Eu vou deixar uma foto aqui. Se você estiver na Itália, obviamente você não vai ter uma impressora disponível. Você vai até as tabacarias e custa 20 centavos de euro. Então, assim, tá aqui na Itália, decidiu ir para outro país e tem que imprimir algum bilhete, a gente tem a versão digital, mas a gente vai até uma tabacaria e aí geralmente tem um e-mail, ele fala assim, ah, manda nesse e-mail aqui que eu imprimo. E aí você manda e imprime. Uma coisa que eu já achei incrível aqui na parte da classe econômica, que é uma área familiar. Então eles até incentivam, né? Que é um lugar onde as crianças vão ficar, vai ter barulho, vai ter aqui um momento de confraternização em família. Então você tem um vagão, Family Zone. O banheiro aqui já é adaptado com trocadores e o que é mais legal ainda, tem uma área privativa também. Então, se você está viajando com uma família maior e quer um pouco mais de privacidade, você pode fechar aqui o setor. Isso aqui é na classe econômica, você pode chegar e pode sentar. A classe econômica, a gente olhou os bilhetes, não tem um lugar definido, você senta onde tiver disponível, mas está super tranquilo esse trecho. Eu tava olhando o maleiro ali, ó, também já com lugar para carrinho de criança. É um maleiro mais espaçoso, mais alto. Muito, muito bagageiro. Então, em cima das poltronas, dentro do vagão, entre os vagões, inclusive esse aqui, ó, com cadeado, tá? Então, quem quiser colocar lugar para carrinho, né? Como tem bastante família, principalmente nesse período, então um trem bem espaçoso. No bilhete fala que você pode levar uma mala de até 32 quilos, mais ou menos aquele tamanho, mas dificilmente uma pessoa vai viajar com muito mais que isso. Nesse trem, o cadeado não aceita moeda igual o da Ítalo, mas ali, ó, tem o procedimento certinho. Você provavelmente vai desbloquear com seu cartão para usar e colocar uma senha, tá? Então, é bem didático mesmo que você não fale nenhum idioma. A cada 2 vagões, mais ou menos, tem uma máquina de snack, tem uma máquina de café, dá para pagar com dinheiro, tem um aplicativo próprio e aceita moeda também. Então, eu tô indo pro vagão de alimentação. Aqui é o vagão do restaurante, então fica nas extremidades. Tem um lugar ali para você fazer refeição e tem as bancadas aqui. Nossa, achei ótimo. Bem legal. Convenci o Magdiel. Agora a gente vai tomar um cafezinho no restaurante, porque a gente vai chegar bem no horário de almoço. E aí a gente vai almoçar lá, mas um cafezinho tem que ter, né? Café é sempre bom. Sempre bom. Qual que é o menu da estação, vida? Tá em alemão. Tá em alemão, um idioma bem agradável, graças a Deus. Mas pelo... Ah, não, tem uma versão em inglês. Ah, não, tem inglês, italiano e alemão. A gente optou por sentar aqui na mesinha, bem em frente aqui à janela. Eu tô aproveitando para gravar o conteúdo, porque eu não sei se quando ele for cruzar ali a região alpina ele vai por um túnel e a gente vai perder a vista. Então a gente tá aproveitando. Aqui são os preços da parte do café, né? Então aqui mais ou menos 14 euros.
Ali tem opções de 8 euros, então tem panqueca, tem como se fosse um pãozinho com manteiga, maçã, Nutella, tem várias opções de geleia, tem toast, tem opção até de mingau, eu vi ali com mingau de aveia, produto orgânico, sem lactose. Com origem animal. Aqui embaixo tem a legenda também, se você quiser praticar o seu alemão, tem a legenda aqui. Tem a legenda e para as restrições alimentares, mas tá ilustrativo, dá para sobreviver. Nós trocamos para mesinha, que ia ficar pequeno ali. Nós pedimos uma panquequinha que vem com a bebida. A Magdiel pediu também uma outra opção que vem com um pãozinho. E a gente acha que é algo parecido com o cinnamon roll, um pãozinho. Mas vamos ver o que vai vir. E aqui aceita cartão e dinheiro. Sempre tragam dinheiro, tá? Porque dependendo da localização do trem, se não tiver sinal, não vai funcionar a maquininha. Ficou em 25 euros tudo, passou o cartão, a gente ainda tá próximo a Bolzano. Ele vai te dar a notinha e eles servem aqui na mesa. O kit do Magdiel então veio como se fosse um prosciutto, veio um pão crocante, um corneto, uma Nutella, uma manteiga orgânica. Eu pedi uma panquequinha com geleia, o meu veio um cappuccino e o Magdiel um cafezinho. Olha, é um trem 10 de 10. Eu já tô adorando a experiência. Ele quase não faz barulho. Ele tem uma baita estrutura pensado nas famílias, em acessibilidade. Inclusive tem um ótimo banheiro acessível. Essa região entre Itália e Áustria tem uma malha de ciclofaixa gigantesca. Então muitos ciclistas aqui hoje têm onde colocar as bicicletas, muito espaço. Como a gente sentou longe do restaurante e não tem lugar numerado, então agora a gente vai torcer para voltar para o nosso lugar e ainda conseguir sentar. É um trem que faz esse trajeto com muita frequência, principalmente agora no verão, então é um fluxo muito alto de gente, assim. Ele ficou bem cheio agora, depois que ele parou em Bolzano principalmente, que é a última estação, uma das últimas estações até sair da Itália. Então, a classe econômica não tem assento marcado. Então, o bilhete fala que você pode sentar onde está disponível. E eu e Magdiel, a gente entrou um monte de lugar vazio, a gente vai sentar, né? Então, o que acontece? O disponível, vou deixar a imagem aqui, é branco o número. E aí, tava tudo vermelho. E aí, chegou uma excursão de escola, a gente teve que sair, a gente perdeu o nosso lugar. E conforme ele vai parando nas estações, vai enchendo de gente. Então, assim, já chega, procura onde tá branco você pode sentar, não foi reservado o lugar. Nós não conseguimos reservar o lugar porque não deu essa opção quando a gente comprou o bilhete. Mas ok, a gente encontrou outro lugarzinho aqui numa zona silenciosa e deu tudo certo. Mas corre o risco de você sentar separado, enfim. Então, se conseguir reservar, ótimo. Se não, chega no trem e senta onde tá branco. Ó, então esse aqui tá vermelho, tá ocupado. A gente sentou aqui, ó. Tá branquinho o número, então tá disponível, pode sentar. Eu falo que os povos germânicos, eles pensam em tudo. A gente entrou em outro vagão, que aqui é uma quiet zone. Ou seja, aqui silêncio total. Eu tô aproveitando que o pessoal tá embarcando, tá um pouco barulhento e caótico. Então, se você quer ficar em um lugar que não tem ninguém fazendo reunião, não tem criança, então é tudo muito separado. E eles tanto pensam em tudo que... Aqui, olha só, o compartimento mais alto, se você quiser apoiar seu celular e assistir na direção do seu rosto. E o compartimento mais baixo aqui, para você apoiar o seu notebook e trabalhar. Um cestinho aqui com uma embalagem, se você provavelmente quiser guardar alguma coisa ou passar mal, então tem aqui, dá para gorfar, porque tem gente que passa mal no trem. E também um botãozinho aqui que você pode pendurar o seu casaco. E ainda sobre eles pensarem em tudo, procurando o carregador do meu celular. Tão simples quanto, só apoiar. Eu sempre falo para comprar o trem com antecedência. Então esse bilhete da OBB da Railjet você não vai encontrar no site da Trenitalia ou da Italo. Então eu uso o Trainline, vou deixar o link aqui na descrição, eu tento comprar com um mês de antecedência. Mas agora na alta temporada, o que eu percebi também? Muitas vezes as operadoras não tem tanta oferta no Trainline, porque o verão europeu tudo esgota muito rápido. Então às vezes você vai olhar no Trainline e não tem, você olha direto no site do operador, é uma dica, tá? Então, esse trem, ele não vai chegar até Roma, ele acho que vai até Bolonha. Esse tá vindo de Bolonha, geralmente ele vai operar aqui dentro do Trentino, é muito comum. Todo dia tem o trem sai, vai para Munique, né? O destino final deste trem é Munique.
Então, você consegue, em algumas estações do norte da Itália, pegar essa linha do trem. Não todas, né? E também não para em todas as estações. Ele não chega a ser um trem de velocidade, porque ele vai bem tranquilo aqui, mas o conforto, gente, é assim, ó, 10 de 10. Eu acho que... Eu gosto muito da Ítalo, até então era o trem que eu mais gostava. Mas esse aqui consegue combinar o melhor do frete com a parte de bistrô, conforto e conveniência. E a melhor parte da Ítalo de organização, a infraestrutura aqui dentro e fora do trem, sabe? Então, eu achei que é ótimo, assim. Quem tem criança, então, e precisa de mobilidade, acessibilidade, 10 de 10. Brenner ou Brennero é a cidade que faz fronteira com a Áustria. Então aqui também tem a parte de aduana. Tem um outlet, então muita gente acaba vindo para cá para fazer compra. Tem um trem com certa frequência. Então se você não quiser chegar até Innsbruck, dá para vir até aqui, passar o dia, tem bastante trilha, acho que tem um lago aqui próximo. Então assim, provavelmente, assim como teve em Lugano, né, quando a gente fez Milão-Lugano ali na Suíça, tem algum controle. Vão pedir o passaporte, então se você é brasileiro, você tem que ter seu passaporte para essa viagem que você está atravessando para outro país, tá? Não tenho certeza, mas é obrigatório o passaporte. Talvez passem conferir, talvez não, nunca se sabe. Chegamos em Innsbruck, espero que vocês tenham gostado do vídeo e o próximo vai ser nessa cidade linda. Até a próxima. Até!